Fala galera, tá começando mais um Moverati e hoje eu vou continuar contando um pouco da minha viagem para o Caribe, que eu conheci Aruba e Curaçao. Hoje eu vou falar um pouco sobre Curaçao. Curaçao ela não estava prevista nos meus planos. A minha intenção era passar 10 dias em Aruba. Só que eu tive uma complicação na hospedagem lá em Aruba. Eu não consegui hotel e não consegui nenhuma casa no Airbnb para passar os 10 dias. Eu só podia passar os 5 primeiros dias da viagem lá em Aruba. Então, para não acabar dormindo na praia ou debaixo de uma marquise, eu resolvi ir para outro lugar. Esse outro lugar era Curaçao. Curaçao é uma outra ilha, você precisa pegar um avião para ir para lá. Mas eu deduzi que uma passagem de uma ilha para outra seria barato, porque são países muito perto um do outro. A passagem de um país para o outro custou menos de $200 ida e volta, e eu comprei na semana que eu estava lá, uns 2 dias antes. Eu não sei se eu peguei alguma promoção, ou se é mais barato, ou se é mais caro, mas a minha experiência foi essa. Eu paguei menos de $200 para ir e para voltar de Aruba para Curaçao. A princípio eu ia ficar em uma casa pelo Airbnb, só que essa casa também não ia poder me receber os 5 dias e eu acabei ficando 2 dias em uma pousada. Essa pousada valeu muito a pena, ela era bem em conta, era $30 a diária com café da manhã e ela ficava em frente à praia. Eu abri a varanda do quarto e estava de frente para o Mar do Caribe, então valeu muito a pena e eu acabei desistindo do Airbnb. Se um dia você for para Curaçao, eu super recomendo essa pousada que eu fiquei e as informações dela estão em um post que o link está na descrição aqui embaixo. Então depois de assistir o vídeo, dá uma conferida lá. Eu fui com dinheiro bem apertado para lá e eu também sou bem mão de vaca. Então eu saí do aeroporto de Curaçao e fui para essa pousada de ônibus. O ônibus era bem velho e bem barulhento, mas foi bem tranquilo chegar até o centro de Curaçao, que é dividido em 2 partes. Chegando no centro de Curaçao, para eu ir para o bairro dessa pousada, eu tinha que pegar uma van. As vans lá funcionam mais ou menos como um táxi. Você pega a van para uma direção e quando ela chega no destino, você diz exatamente onde é a sua casa, onde é a pousada que você vai ficar, e eles te deixam em frente ao local. Vale bastante a pena. Aconteceu uma leve confusão com a van no dia que eu fui para lá, porque a pousada que eu ia ficar tinha o mesmo nome que uma escola de mergulho e era no mesmo bairro da pousada, essa escola de mergulho. Então eu cheguei lá, a motorista da van me deixou numa escola de mergulho. E eu cheguei de mala e cuia no lugar, tinha um monte de gente vestindo roupa de mergulho e ficaram me olhando com uma cara, tipo, o que esse piá veio fazer aqui? O pessoal da escola de mergulho foi muito gente boa e me levaram até a pousada, que ficava tipo umas 2, 3 quadras dessa escola. Assim como Aruba, em Curaçao, as praias não são públicas, muitas delas são particulares, eu diria que a maioria. Mas essa praia de frente pro hotel que eu tava era pública e era super boa. Do lado dessa praia pública tinha uma praia super badalada lá de Curaçao, que era a praia de Mambo Beach. Essa praia era super boa e você tinha que pagar uns $2, $5 para usar o lugar, mas não é uma coisa que você paga na entrada, é se você está usando as dependências do lugar, alguém vem e te cobra. Não, é um valor bem simbólico e eu acho super justo, porque as praias lá são super bem cuidadas e você não precisa se preocupar com cadeira, guarda-sol, essas coisas. Você paga e usufrui bem o lugar. Tem até chuveiro, caso você queira tomar um banho depois de entrar no mar. Como em Aruba eu tinha sofrido com a falta de ônibus, eu resolvi alugar uma scooter para passear e aproveitar bem Curaçao. Só que tinha um leve detalhe nessa história. Eu nunca tinha subido numa moto antes. Eu pesquisei na internet e alugar uma scooter era mais barato do que alugar um carro. E o mão de vaca aqui foi lá e alugou uma moto.
Não contente em nunca ter subido numa moto e alugar uma, eu resolvi ir para uma praia que ficava a 50 km de distância da onde eu estava. E eu não sei se você já dirigiu uma scooter em uma BR, mas não é uma experiência muito legal. Eu não sei se foi uma coisa, um sentimento de principiante em moto, mas foi bem complicado porque ventava bastante e eu tinha uma sensação constante de que eu ia cair. A questão de cair da moto não ficou na sensação, eu acabei caindo dela. Eu estava andando pela rodovia e tinha um desvio no asfalto que ia por uma estrada de chão. Quando eu cheguei na estrada de chão, eu capotei da moto, não me machuquei muito, mas arranhou a moto e eu fiquei com o cu na mão o resto da viagem, achando que eu ia ter que pagar alguma coisa a mais pela moto. Mas no fim das contas foi só um arranhão e deu tudo certo. Durante a viagem eu fiquei comprando um monte de cera, um monte de coisa para tentar tirar o risco e adiantou, não riscou tanto a moto assim e os caras nem repararam e nem me falaram nada. Depois que eu caí da moto, eu desisti de ir para a praia que eu queria e resolvi entrar na primeira praia que eu visse ali, placa que fosse praia, e eu fui numa praia muito legal. O caminho para essa praia também é muito bonito e vale a pena. Tem um mirante que você consegue ver onde os flamingos ficam. Essa região ali do Caribe tem bastante flamingo. Eu não consegui chegar tão perto deles, porque como eu estava sozinho e não tinha corrente para amarrar a moto, eu fiquei com medo de me afastar muito dela e vai que me roubasse, sei lá eu. Então eu consegui ver os flamingos só de longe. Mas se você tiver com um tempinho, tiver com carro, tiver com uma corrente para amarrar a moto, pode descer e ir até ele sem problema nenhum. No fim das contas, a única coisa ruim que aconteceu em relação a ter caído da moto é que ele tinha um bagageiro e eu tinha guardado algumas coisas ali e eu perdi essas coisas. A coisa de mais valor que me fez mais falta foi um diário de viagens que eu tinha anotado tudo, absolutamente tudo estava naquele diário. Eu fiquei bem decepcionado de perder ele, porque desde o primeiro dia tinha muita coisa legal e bacana que eu podia pôr no post e que eu acabei esquecendo, né? Essa viagem eu fiz mais de 2 anos, 1 ano e meio, já nem lembro mais quando foi a viagem, e eu acabei esquecendo dos detalhes da viagem que estava anotado nesse diário. Se você está afim de conhecer os extremos de Curaçao de ponta a ponta, não alugue uma moto, alugue um carro, que é muito melhor, muito mais seguro para você e eu acho que é mais confortável também. Mas a moto me ajudou em bastante praia bonita e uma delas foi a de Papagaio Beach. Tem umas atividades bem legais, você pode fazer mergulho lá, tem restaurante também. Esse esquema da cadeira, de pagar a entrada lá, pra mim foi um pouco mais complicado, eu não entendi direito. Porque se você paga o estacionamento, você tem direito a usar uma cadeira. Só que lá tem diversos tipos de cadeira. E eu sentei na primeira que eu vi, eu não tinha visto que era especificada a cadeira. E daí chegou uma mulher me cobrando um pouco a mais, porque eu estava sentado numa cadeira tipo especial, que ficava de frente pro mar. Então eu acabei pagando, em vez de $2, que era estacionamento, eu paguei $5, que tipo, era o preço da cadeira, assim. Mesmo assim valeu a pena, porque a praia é muito bonita e vale muito a pena conhecer. A vida urbana de Curaçao, para mim, foi mais legal do que a de Aruba. O centro ele é dividido em 2 partes, a de Punta e a de Otrabama. O centro tem essa divisão porque no meio dele passa um canal onde os navios, cargueiros e cruzeiros atravessam Curaçao. É muito legal porque a conexão dessas 2 partes do centro são através de 2 pontes. Uma é uma ponte flutuante que quando o navio passa, ele abre e essa ponte encosta na margem. Se você está nela, tenha um pouco de paciência e não se desespere. As portas da ponte fecham e você tem que esperar o navio passar. E a outra forma de atravessar ela, que é quando você está de carro, é uma ponte por onde os navios passam por baixo.
A colonização de Aruba e de Curaçao ela é holandesa, só que a cultura holandesa ela tá muito mais presente em Curaçao, eu senti, assim. Meio que em Aruba parece um American Stay of Life, assim, os caras são, tipo, padrão americano. Tanto que o aeroporto ele tem uma ala especial para os Estados Unidos em Aruba. Já em Curaçao eu senti um clima um pouco mais europeu. Eu acho que a influência ali é um pouco maior e também o número de turistas europeus em Curaçao é maior do que em Aruba. Um passeio que eu perdi de fazer, porque eu só me dei conta disso quando eu cheguei no Brasil, era a fábrica de licor Curaçao. Antes de ir para lá, eu nem tinha me tocado que o licor Curaçao era feito em Curaçao. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que você pode conhecer a fábrica dos licores lá e parece ser um passeio bem divertido. A noite de Curaçao também é bem mais movimentada e tem uma organização um pouco diferente. Eles dão um calendário para você, dizendo aonde acontecem as festas em cada dia da semana. Todo dia acontece uma festa em um lugar diferente. Não é bem uma festa, mas é o lugar onde o pessoal se reúne. Então, por exemplo, segunda-feira o pessoal vai se reunir no bar X, terça-feira o pessoal vai se reunir no bar Y. Isso funciona muito bem, porque tem bastante bar. Então, se as pessoas se distribuíssem em vários bares, acabaria tudo sendo meio sem graça, que nem eu achei em Aruba. Mas ali, seguindo o calendário, é certeza que quando você chegar no lugar, vai ter bastante gente para você conhecer e se divertir. Eu acho que para quem está viajando de uma forma mais independente, viajando com pouco dinheiro, que nem eu fui, Curaçao acaba sendo uma opção muito melhor, infinitamente melhor do que Aruba. Conhecer Aruba e conhecer Curaçao tem uma relação muito direta com dinheiro, assim. Os passeios de Aruba são geralmente pagos e é um valor um pouco alto. Curaçao você consegue conhecer bastante coisa legal e sem gastar quase nada. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado um pouco das minhas histórias que eu passei lá em Curaçao. E se você está programando uma viagem para Curaçao, clica no link aqui embaixo e veja o post que eu escrevi dando algumas dicas bem legais para quem quer ir para lá. Para os poucos que me acompanham aqui no Movierati, perceberam que eu parei de postar vídeo com uma certa regularidade. Eu peço um pouco de paciência, vou parar um pouco, dar uma reformulada, tem bastante vídeo para editar ainda de viagens que eu fiz recentemente. Então é isso, galera. Eu espero ver vocês em breve ou na estrada. Tchau!